Olá, crianças! Estão prontos para mais uma aula? Que ótimo! A nossa aula de hoje é do componente de ciências e eu sou a professora Marilane Moraes e conto com a tua participação na nossa aula. Vamos continuar o nosso aprendizado, tá certo? E para isso eu convido vocês a alguns questionamentos. Primeiro, turma, nós já estudamos o que nas aulas anteriores? Quem lembra? Iniciamos falando sobre a importância da água, não é mesmo? Falamos também sobre o ciclo, vimos que o ciclo da água é o quê? Renovável, isso mesmo, ocorre sempre, é um processo contínuo, não é mesmo? E o que mais que nós estudamos? Na aula passada, o que nós aprendemos? Que a água, ela possui o quê? 3 estados, né? Ela passa por transformações e ela pode se apresentar em estado líquido, sólido ou gasoso. Muito bem, parabéns! E agora, turminha, eu queria conversar com vocês algumas outras situações. Estão preparados? Vamos então prosseguir. Você acha que a água pode acabar? E aí, turminha? Será que a água pode acabar? E aí? Nós precisamos lembrar a respeito da água doce do nosso planeta, né? Nós precisamos ter um cuidado com esse recurso tão importante e necessário em nossas vidas. Por quê? O que acontece? Muitas vezes nós não temos, né, não fazemos o uso adequado da água que nós possuímos. E nós precisamos ter essa preocupação, porque a água ela não é fornecida de forma igual para todos. Então, às vezes em um lugar, por exemplo, onde há abundância, em outros haverá escassez. E o que pode melhorar, né, essa questão do abastecimento de água, do consumo da nossa água? Nós precisamos ter um uso consciente, certo? Vamos então conversar um pouquinho sobre isso. A distribuição da água no mundo se dá de maneira desigual. Em alguns lugares, a quantidade de chuvas é inferior a outros, ou há a má utilização da água por parte das pessoas, seja na agricultura, na indústria ou nas casas. Então, olha só, turminha, como eu falava para vocês anteriormente, a distribuição de água, ela ocorre de forma desigual. O que é algo desigual, turma? É quando não ocorre da mesma forma, da mesma maneira para lugares ou pessoas diferentes, certo? E uma das formas que essa distribuição se torna desigual é o fato da ocorrência de chuvas, né? Há locais onde a ocorrência de chuvas é maior, a incidência de chuvas é maior. E com isso, o abastecimento também é melhorado, certo? Mas uma outra forma que foi destacada aqui no nosso texto foi o quê? Que faz essa distribuição ocorrer de forma equivocada e desigual? A questão do mau uso. A má utilização desse recurso tão importante e essencial. E eu quero frisar aqui com vocês que essa má utilização, ela não ocorre somente nas indústrias, como muitas vezes nós queremos falar. Ela também não ocorre somente nas residências e nem tampouco ocorre também somente na agricultura. Mas quando nós pensamos acerca do consumo de água, nós podemos verificar alguns setores, alguns segmentos. E eu trouxe para vocês, né, uma próxima imagem, que eu vou já mostrar, que vão trazer aqui 3 setores, 3 segmentos, falando acerca da utilização da água. Vamos ver juntos? Olha só, uso da água. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês e esse gráfico vai mostrar a utilização, o uso da água dentro do setor da agricultura, da indústria e também no consumo doméstico. Observando esse gráfico, turminha, qual é então aqui o setor que faz maior utilização da água, desse recurso natural? E aí? Agricultura, indústria ou consumo doméstico? Agricultura, isso mesmo. Depois da agricultura, o outro setor que utiliza 22% de água é a indústria. O consumo doméstico nesse gráfico, nessa pesquisa, ele foi apresentado apenas como 8%. Então, 70%, certo, está ali na atividade de agricultura. Mas, turma, eu quero chamar a atenção de vocês de algo importante. Aqui, né, nós estamos verificando nesse gráfico que para o uso doméstico, ou seja, nas nossas residências, nos prédios residenciais, nas casas, a utilização é cerca de 8%.
Porém, mesmo que o consumo aqui seja apresentado de uma forma menor, não significa dizer que é nesse segmento que ocorre menos desperdício, tá bom? Se nós pararmos para pensar, é um dos segmentos que desperdiça também uma quantidade elevada de água, não é? Não no sentido de setores, mas eu digo pela quantidade de água que nós recebemos. Se nós tivéssemos um consumo, muito mais consciente, certamente seria bem melhor. Vamos então prosseguir. O Brasil é o país que possui a maior quantidade de água doce no mundo. Mas dentro do país existem lugares que possuem muita água, enquanto outros apresentam longos períodos de seca e escassez. Apesar do consumo doméstico ser responsável pelo menor índice de consumo de água doce, como nós vimos na imagem anterior, muitas pessoas desperdiçam esse recurso e, por isso, é importante refletir sobre melhores formas de utilizar a água doce de maneira consciente. Então, vamos lá. Só um pouquinho, turma. Eu vou, a partir disso, chamar vocês para uma atividade, tá? Olha só, vocês já viram a importância, estudaram sobre várias coisas. E agora eu vou fazer um resumão das nossas aulas anteriores e dessa aula. Estão preparados? Sim ou não? Então, vamos lá. Quero convidar vocês aqui para a primeira perguntinha. Olha só. Como se chama o estado da água encontrada nas geleiras? E aí, turminha? Como que tá esse estado? É chamado de quê? Bom, se você respondeu sólido, você está de parabéns. Vamos à nossa próxima perguntinha. Como se chama o estado da água encontrada na fumaça das panelas? Então, quando nós colocamos a água na panela e ela é aquecida, certo? Esse vapor que sai chamado de quê? A água estará em que estado? Vamos ver então? Estará no estado gasoso, muito bem. Como se chama o estado da água encontrada então nos igarapés? Será sólido, gasoso ou será um outro estado? O que vocês me dizem? Responderam? Vamos verificar juntos agora então. Olha só, parabéns para quem respondeu aí de casa que é estado líquido, tudo bem? Vamos prosseguir. Qual o setor que menos, olha só, que menos consome água? Lembram do gráfico? Para essa perguntinha, vocês têm que lembrar lá do gráfico. Nós mostramos o setor de agricultura, o setor de indústria e o setor... Qual foi o outro setor? Setor doméstico. E qual é o que consome menos desses três que nós apresentamos na aula de hoje? Vocês lembram? Responderam? Deu tempo? Muito bem, então vamos verificar juntos agora. O setor doméstico é aquele que consome menos quantidade de água. Agora eu tenho outra perguntinha. Olha só. O Brasil é o país que possui a maior quantidade de água doce no mundo? Verdadeiro ou falso? E aí, turminha, verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Sim, o nosso país é o que possui a maior quantidade de água doce no mundo. E sobre a distribuição da água? A distribuição da água no mundo se dá de maneira igual? Verdadeiro ou falso? E aí, o que você me responde? Ela se dá de maneira igual? Vamos verificar juntos. Falso. Por que é falso? O que nós vimos na nossa aula? O que tornaria essa afirmativa verdadeira? Se nós trocássemos a palavra igual pela palavra desigual. Isso mesmo. Então, o que tornou essa afirmativa falsa foi a utilização da palavra igual, que nós já sabemos que, infelizmente, não ocorre de maneira igual a distribuição de água. Prosseguindo. A água possui 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E aí? Verdadeiro ou falso? Quantos estados a água possui? 3. E nós sabemos quais são.
Estão certos ali? Você pode estar pensando, professora, a ordem. Mas calma, não se liguem na ordem. Eu estou falando sobre os nomes. Nós não aprendemos que existem 3 estados? Estou dando dicas aqui, hein? E eles estão sendo apresentados ali? Nós já aprendemos. Líquido, sólido e gasoso. Ah, professora, mas está aparecendo ali em ordem inversa. Mas eu posso dizer que os 3 estados estão sendo apresentados? Estão, né? Então, essa afirmativa aqui vai ser verdadeira. A água, ela pode se apresentar de forma líquida, ela pode se apresentar de forma gasosa e também de forma sólida. Certinho, turma? E olha só, a nossa aula está chegando ao fim. Isso mesmo. Mas eu quero convidar vocês a continuar estudando, acessando a nossa plataforma Eduque para essa e outras aulas. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.